bem? Bem-vindo de volta ao meu canal e hoje o tema é o seguinte: o que seria da humanidade sem o álcool? Será que haveria toda essa liberdade, todo esse relaxamento e toda essa alegria que o álcool proporciona? Bom, no vídeo de hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te falar que o álcool é uma muleta emocional. As pessoas usam o álcool por geralmente 3 motivos que eu vou falar aqui pra você. Como uma forma anestésica, como uma forma de relaxar porque tá muito estressado. O segundo, como uma forma de socialização, então a pessoa só consegue conversar, interagir com outras pessoas se tiver o álcool. E o terceiro item é o seguinte: álcool e liberdade. A pessoa se sente mais livre quando ela ingere álcool e eu vou falar sobre cada um deles aqui, baseado, como sempre, na minha experiência, no que eu vivi, no que eu sinto, porque afinal esse é um canal que fala sobre uma mulher real com experiências aí e desafios. Bom, eu costumava beber álcool aí em 3, 4 vezes por ano. E quais eram as ocasiões? Era o meu aniversário, aniversário do cônjuge, da minha mãe, e Natal ou Ano Novo. Mas assim, eu tive 3 porres na minha vida, 3 assim, daqueles de passar vergonha, de PT. Um quando eu tinha 17 anos. E por que que eu fiz isso? Porque eu tava triste, porque o meu namoradinho tinha terminado comigo, aí eu me entupi de Montila com a barriga vazia. Gente, eu vi o mundo rodar, horrível. Depois, quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 26, 27, numa confraternização do banco onde eu trabalhava, a galera toda bebendo, e nessa época eu tava fazendo jejum e eu bebi e passei mal. Ridículo. E depois, há uns 4 anos, mais ou menos, no aniversário de uma prima minha, que eu misturei tudo. Eu misturei tequila com caipirinha, com cerveja, com um monte de coisa, e vomitei no meio da rua. E o cônjuge segurou meu cabelo. Cara, e depois disso? Depois disso eram só nas festas de família e ocasiões especiais. Agora, o que era o álcool pra mim? Eu usava o álcool como o segundo item, que é a socialização. Eu só conseguia socializar ingerindo álcool. E por quê? Bom, aguarda aí. O primeiro motivo das pessoas ingerirem álcool é assim: eu tô muito estressado e o álcool me relaxa. Eu tive um dia muito difícil no trabalho, eu tô estressado por causa do trabalho, eu tô devendo, eu chego em casa, a mulher joga o menino em cima de mim, porque passou o dia inteiro com o menino, e fica reclamando que não tem dinheiro, e fica reclamando que as coisas estão difíceis, que ela tá estressada, blá blá. Então, aquele barulhinho da latinha, aquele tss, quando abre assim, é libertador pra mim. Relato de uma pessoa, tá? Que falou pra mim. E aí, ela mesma, assim, reconheceu que a frequência com que ela tem ingerido bebida alcoólica tem aumentado. Por quê? Porque o nível de estresse tá aumentando e o nosso corpo é extremamente inteligente, então aquela uma latinha que te proporcionava aquela sensação de relaxamento já não é suficiente, então aí você precisa de 2, 3, 4 ou aumentar a frequência. Então, em vez de ser no final de semana, que essa pessoa começou falando, não, é só no final de semana. Aí eu falei, mas final de semana é sábado e domingo? Não, final de semana é sexta, sábado e domingo. Mas recentemente eu fui visitar essa pessoa no meio da semana, acho que era uma terça ou quarta-feira, e a pessoa estava lá com 2 ou até 3 latinhas. E não tava nem aí. Tem problema isso? Claro que não. Tá errado? Não. Tá certo? Tá. É um problema da pessoa. Mas isso demonstra o seguinte: que essa pessoa não está sabendo lidar com o estresse do dia a dia, com as demandas que ter uma família e ser, parece, o único provedor da família está acarretando na vida dessa pessoa. E aí? E aí que, em vez de enfrentar os problemas, em vez de colocar o elefante no meio da sala, ter aquela conversa difícil e tentar equacionar em relação à esposa, jogar o menino pra ele quando ele chega do trabalho, quer dizer, diz que ele mal passa do portão, já joga o menino e fala, ó, fica aí com ele, porque eu tô cansada e não sei o que, não sei o que. Então,
Equacionar isso é importante. Agora, quando você não resolve isso, você busca uma fuga, uma muleta. Nesse caso foi o álcool. O que está acontecendo? A frequência com que essa pessoa está bebendo está aumentando e a quantidade de álcool que ela está ingerindo também está aumentando. Por quê? Porque ela vai precisar cada vez mais de álcool para lidar com o nível de estresse. Até o momento que aí ocasionar uma cirrose, uma dependência alcoólica, o que é péssimo, né? É isso. Segundo item, socialização, que era o item que eu usava. Por quê? Porque eu não queria estar naquele lugar, eu não queria conversar com aquelas pessoas, então para tornar a situação agradável e suportável para mim, eu bebia. Uma forma de equacionar isso, não ir para o lugar, ou ir para o lugar e entrar na vibe sem usar o álcool. Eu vou dizer que é bem difícil, e eu vou dizer que exige bastante esforço, porque a vibe não é a mesma, a energia, a frequência não é a mesma quando as pessoas bebem e quando as pessoas não bebem. No meu caso, eu não estava bebendo, estava todo mundo bebendo, eu não estava bebendo, e eu consegui conversar, apesar das conversas não fazerem o menor sentido pra mim. Por quê? Porque era sempre falando mal de uma pessoa ou de uma situação, ou então reclamando da vida. Ah, porque tudo tá difícil, porque eu não tenho dinheiro, porque eu trabalho tanto e não tenho dinheiro e blá blá blá, e tá muito difícil, e os meus filhos me dão trabalho, e o meu marido não serve pra nada, e eu quero ir embora daqui, e eu quero beber mais até cair, porque é a única coisa que me faz feliz e tal. Cara, e você ouvir isso sóbrio, assim, é complicado. Mas hoje eu vou às festas. Esse foi um exemplo do que aconteceu no ano passado. Mas hoje eu vou às confraternizações e fico tentando prestar atenção, porque muitas vezes as conversas não fazem o menor sentido, dependendo do nível do álcool. Então a pessoa começa falando sobre A e termina falando sobre J, então não faz o menor sentido. Mas eu procuro falar aquelas frases clássicas pra dizer que eu estou prestando atenção. Não é mesmo? Ah, é verdade. Interessante. Sabe? Quer dizer, a pessoa nem vai lembrar do que estava conversando comigo. Mas eu usava isso, porque eu não queria estar lá e eu não queria conversar com aquelas pessoas, e eu usava o álcool. Por quê? Porque aí eu fingia que estava prestando atenção, tava prestando em nada, tava viajando. Consequências disso: eu ficava inchada, com dor de cabeça, me sentindo muito mal, e assim, não fez o menor sentido, porque eu fiz algo contra a minha vontade, porque eu não queria estar lá, e aí eu fugia. E hoje, como que eu faço? Bom, ou eu não vou, ou eu vou sóbria e procuro ver a pessoa que está bebendo e tá lá desabafando e tá lá reclamando com uma empatia, e tento, se ela me permitir, introduzir algumas coisas para mudar esse paradigma. Mas eu vou dizer que é muito difícil, porque a galera não quer mudar, porque é muito mais fácil reclamar do que transformar. A terceira condição aí das pessoas usarem o álcool é a liberdade. Então eu ouço e percebo o seguinte, que quando a pessoa ingere álcool, ela se sente, primeiro, mais poderosa, mais segura de si, uma falsa sensação de segurança, e livre. Exemplos disso: eu fui a um casamento, e nesse casamento começou a tocar a música dos anos 90, e aí tinha uma pessoa que estava do meu lado que não estava bebendo, que estava com os pezinhos assim debaixo da mesa dançando. Isso, ela não teve coragem de levantar e dançar. Em contrapartida, na mesa da frente, tinha uma outra mulher que estava assim num nível assim intermediário de alcoolismo, assim, né, nível alcoólico, e ela simplesmente levantou, deu um nó assim no vestido dela, que era maravilhoso, inclusive, deu um nó assim no vestido, tirou o salto e foi dançar a música até a maquiagem escorrer. Por quê? Porque quando a pessoa está alcoolizada, ela não se importa. Ela não se importa com as críticas, com os comentários das pessoas que estão observando e que podem, em algum momento, fazer algum tipo de comentário. Ela simplesmente está vivendo aquele momento ali. Agora, por que raios uma pessoa sóbria não pode fazer isso? Justamente porque ela se sente presa às críticas,
possíveis que podem vir a acontecer de outras pessoas que, aliás, não fazem a menor diferença na vida dela. Então, por medo do julgamento, por medo da crítica, ela não faz o que ela quer, então ela se sente presa. Então ela vê a pessoa que bebe como livre e ela sóbria como presa. Mas na verdade não tem nada a ver. Porque ela sóbria, ela pode muito bem fazer o que ela quiser, porque afinal ela não deve nada para as outras pessoas e assim a opinião das outras pessoas não deve te afetar se você tá bem e se você tá segura fazendo aquilo que você quer. E hoje, você consegue dançar uma música dos anos 80 assim, sobra? Eu danço numa boa. Cara, eu vou falar pra você que hoje, assim, eu faço... Não preciso do álcool, né? Eu vou e me divirto dentro das possibilidades. E é isso. E você sai com pessoas que bebem? Sim. E você fala pra elas pararem de beber? Não. E você fica falando esse papo de que é uma muleta emocional? Não. Cada um faz o que quer. Entende? Mas para cada ação existe uma reação. Entenda que no primeiro problema, lidar com o estresse, você precisa reconhecer que você tem um problema, conversar sobre ele e equacionar, resolver. No segundo caso de socialização, ou você vai sóbrio e olha para as pessoas com outro olhar de empatia, de compaixão, não julgar que ridículo que a pessoa tá reclamando. Não, cara, é um problema dela. E no terceiro, você ser livre, mesmo sem beber. Dançar, sorrir, falar o que você quer, emitir a sua opinião, sem se preocupar com o que os outros vão dizer. É isso. Eu te espero no próximo vídeo. Me diz aqui se faz sentido pra você alguma coisa que eu falei. Obrigada. Beijo, tchau.